Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos da Liculture e eu queria falar um pouquinho com vocês, um vídeo aí para falar um pouquinho sobre análise de causa raiz. A gente sabe que a maioria das pessoas, quando vai fazer alguma análise de causa raiz, acaba, de certa forma, tratando muito no achismo, né, em possibilidades, mas acaba não determinando realmente qual é a causa raiz e não consegue deixar de pé uma tese convincente de que realmente aquela é a causa raiz do problema, tá? Esse vídeo ele não tem objetivo de falar sobre métodos de resolução de problema como MASP, 8D, Six Sigma. Esse é um vídeo especificamente para falar sobre análise de causa raiz usando a estatística, usando métodos cientificamente comprovados que possa ajudar e dar um aporte bacana para vocês para defender as teses, tecnicamente defender a tese, por que uma causa raiz realmente está comprovada. Então, se você tem interesse aí em saber um pouquinho sobre análise de causa raiz, esse vídeo é bem bacana, vem, assiste aí que vai ser bem legal. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós temos o Ishikawa e nós identificamos várias causas, existe uma possibilidade muito grande de uma causa isolada ser responsável pelo efeito, pelo problema. Eu gostaria de chamar aqui a causa como X e o problema, o resultado desse processo, vamos dizer, o Y. Então, se eu partir do princípio que o Y é em função de X, ou seja, o resultado de um processo é em função, por exemplo, de parâmetros desse processo, então pode ser que num brainstorming as pessoas citem várias causas. Então fica um pouco complicado para a gente saber teoricamente qual é a causa de verdade quando a gente não cria nenhum tipo de comprovação científica. Então um dos caminhos que eu sugiro para vocês aí, primeiramente, é coletar dados dessas variáveis de entrada, dessas variáveis X, e também coletar dados da variável de saída, tá legal? Isso é bem importante pegar do Y. Então, por exemplo, temperatura de uma máquina e nível de refúgio que ela como resultado. Ou mesmo você tem lá um tempo ou a velocidade e você tem o resultado desse refúgio também. Então são variáveis de entrada em que você vai coletar dados para fazer análise. Uma das primeiras análises, pessoal, que eu faço com essas variáveis de entrada, essa variável X, quando eu coleto, por exemplo, uma quantidade grande de dados, é fazer um teste de normalidade, também chamado teste de Anderson-Darling. Tá? No Minitab, pessoal, a gente consegue fazer vários testes, e eu vou falar um pouquinho em outro vídeo sobre como fazer esses testes, mas um teste bem importante é o teste de normalidade. O que eu vejo com o teste de normalidade? Eu vou querer saber se os meus dados seguem uma distribuição normal. Então, quando você entra lá, você pode fazer alguns tipos de teste. Nós temos o teste de Anderson-Darling, nós temos o teste de normalidade de Rye-Joyner. Algumas pessoas até me perguntam qual é a diferença de fazer um teste de hipótese de Anderson-Darling e um teste de hipótese de Rye-Joyner. A diferença é que quando você tem poucos dados, o ideal é que você use o teste de Rye-Joyner para saber como é que está a normalidade desses dados, com menos de 10 amostras. O Rye-Joyner é um teste melhor, com mais de 10 amostras, o Anderson-Darling. E lá o resultado é você pegar o valor de índice descritivo, o valor de P-value, e verificar se ele é menor ou maior do que o teu alfa. Normalmente a gente usa um alfa de 0,05, que representa 95% de intervalo de confiança e 5% da margem de erro. Então, caso esse índice descritivo, o valor de P-value, ele seja menor do que, vamos dizer assim, 0,05, no caso de você assumir um alfa de 5%, os dados não são normais. Então, isso é um indício de que o processo não está com normalidade. Tá? Um segundo passo para você fazer também, pegando esses dados da variável de entrada, é você verificar qual é a estabilidade do seu processo. Então você tem um caminho também no Minitab que você faz uma análise para saber como é que está a estabilidade. A estabilidade são cartas que você vai criar, se você tiver uma quantidade de dados suficientes para separar em 5 dados por grupo, em 25 subgrupos, por exemplo, você vai verificar se esses dados têm estabilidade, ou seja, além dele ser normal, se é uma estabilidade, ele está dentro dos limites de controle de processo.
E para fechar essa primeira parte, pessoal, uma outra questão que eu faço também é fazer a famosa análise de capacidade, o CP e CPK. Então eu pego os limites de engenharia desses parâmetros de processo, submeto esses dados que eu vi que tem teste de normalidade e teste de estabilidade a esses limites de engenharia, e aí eu identifico se esse processo tem um CP e um CPK, ou seja, se ele tem uma dispersão, o comportamento do processo tem uma dispersão menor do que a dispersão permitida pela especificação, e se ele está bem localizado, se ele está dentro da especificação ou se ele está deslocalizado. O CP ele vai me dizer, teoricamente, se essa dispersão do processo é maior ou menor do que a dispersão permitida pelo processo. E o CPK vai avaliar a localização, se realmente está bem localizado, está dentro dos limites. Muitas vezes eu tenho dispersão baixa, mas eu tenho fora dos limites, né? A dispersão está baixa, mas ele está fora dos limites de controle. Então o CP e o CPK vai me fornecer esses dados. Importante a gente lembrar aqui, eu sempre gosto de dizer isso, que quando os seus dados não dão normalidade ou não dão estabilidade, o estudo de CP e CPK ele se torna praticamente um estudo nulo. Ele pode te dar uma capabilidade em função de dados não normais e pode te dar uma capabilidade em função de dados não estáveis. Então, um pressuposto para fazer análise de capacidade CP e CPK, ver dispersão e localização, seria teoricamente você verificar se os seus dados são normais, segue uma distribuição gaussiana normal, e se também você tem estabilidade no teu processo. Bom, uma segunda parte, pessoal, da análise que nós temos que é bem importante fazer também é a questão de verificar, né, depois que eu vi principalmente normalidade, estabilidade, CP e CPK, é eu tentar identificar se essas variáveis que foram colocadas dentro do Ishikawa e que o pessoal acabou falando, tempo, temperatura, pressão, se ela tem correlação com a variável de saída, o refúgio. Então, vamos dizer assim, eu precisaria entender se o comportamento da variação dessas, vamos dizer, essas variáveis de entrada X, tempo, temperatura e pressão, por exemplo, ela está ligada ou não à questão do refúgio da máquina. Então, um dos pontos importantes que a gente cita aí é a questão de fazer uma verificação através de uma correlação linear ou coeficiente de Pearson, o famoso coeficiente de Pearson. O que é o coeficiente de Pearson, né, pessoal? O coeficiente de Pearson ele é um coeficiente que mostra qual é a relação da variável de entrada com a variável de saída. Muita gente confunde o coeficiente de Pearson, pessoal, como uma causa comprovada de um efeito. Então, por exemplo, eu tenho refúgio e o meu coeficiente de Pearson ele deu um índice muito alto, próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, negativo ou positivo, mais correlação você tem. E querer provar que realmente aquilo é uma causa. Na verdade, não é bem assim, né? Nós temos no estudo de coeficiente de Pearson, na correlação linear, nós temos que identificar se a variável de entrada, por exemplo, pressão, tempo e temperatura, ela tem relação com a variável de saída desperdício, lá no caso que a gente está vendo o refúgio, mas eu preciso entender se essa correlação é uma correlação realmente significativa. Tá? Então, uma questão bem importante dentro da correlação é saber se, por exemplo, o índice aparece lá 0,9, ou seja, está próximo de 1, seja negativo ou positivo. Né? Então o pessoal fala assim, realmente eu tenho uma correlação muito forte aqui, isso daqui é a causa. Não, eu também preciso identificar dentro do estudo estatístico o valor de índice descritivo também, o valor de p-value. Né? E quando o p-value, quanto mais próximo de zero ele for, mais você tem comprovação que realmente o comportamento da variável de entrada tem influência direta na variável de saída. Quanto mais alto ele for, passar ali de 0,05, ele começa a dar indícios que existe uma correlação, mas essa correlação ela não explica. Então, tanto é verdade que para esse caso a gente pode até usar um outro índice que é o R ao quadrado, ou o famoso R elevado. Né? O que é o R elevado? Ele é o coeficiente de Pearson R elevado ao quadrado. Tá? Esse índice ele é chamado de índice de explicação. Esse sim explica o quanto que a variável refúgio está sendo influenciado teoricamente pela pressão, pela temperatura e por outra variável que você esteja estudando. E existe também dentro da correlação linear, pessoal, um outro índice que é o R ao quadrado ajustado.
E o R ao quadrado ajustado, ele tenta montar para você um modelo de regressão, um modelo para saber se essa correlação ela segue um padrão de aceitação dos valores no ponto de vista de saber, principalmente, pessoal, se você for projetar valores de X e valores de Y, se você for fazer, por exemplo, uma melhoria, se esse modelo ele está bem encaixado, esse modelo que foi apresentado pelos dados que você apresentou, se ele realmente vai dar um bom resultado. Então, para isso, a gente usa o R ao quadrado ajustado dentro da correlação linear, então 3 indicadores. Bom, pessoal, nós temos também um outro teste que nós podemos fazer, chamado teste de hipótese. O que é o teste de hipótese, né, pessoal? O teste de hipótese, ele basicamente, ele testa a hipótese, principalmente quando você quer comparar dois grupos. Ou, por exemplo, eu quero dizer assim, olha, uma das causas levantada foi de admitir, por exemplo, que um fornecedor de um material, ele está mandando um material, por exemplo, fora de uma especificação. Nós estamos acostumados a receber e pagar por um valor, achando que aquele material tem, por exemplo, 20 quilos dentro de uma embalagem, mas a gente acredita que está vindo menos, e por isso que está afetando a questão do efeito do meu problema. Então, o que eu faço? Né? Eu tenho que, teoricamente, levantar dados, começar a coletar dados precisos de quanto está chegando desse material, em termos de quilo, e depois defender a tese de que realmente vem aquela quantidade ou não. Tá? Então, para isso, se usa um teste de hipótese. O teste de hipótese, pessoal, normalmente o teste que a gente faz é o teste paramétrico, tá? Porque vou usar parâmetros para fazer o teste. Existem testes não paramétricos. Nesse caso aí, eu uso muito teste no Minitab, eu uso muito teste paramétrico. O que o teste vai fazer? Eu vou lá, por exemplo, então meu fornecedor está dizendo, olha, eu mando 20 quilos, né, de material para você, não está indo a menos. E eu tenho uma hipótese alternativa dizendo que ele está mandando a menos. E isso está influenciando diretamente no performance do meu processo. Mas ele diz para mim que venha mais, venha menos, mas a média vem os 20 quilos. Então o que eu posso fazer? Coleto os dados precisos de todas as entregas que ele está fazendo e eu vou colocar uma hipótese alternativa. Dentro do teste de hipótese, pessoal, nós temos duas situações. O H0, que é uma hipótese nula, que é uma hipótese que não há diferença significativa, e realmente eu estou me equivocando e essa tese é a tese lá que o fornecedor está dizendo que não há mudança significativa no número de quilos enviados por esse fornecedor. E eu entro com o H1. H1 é a hipótese alternativa, é a que contrapõe o H0. Então, vou dizer que realmente é uma diferença significativa. Ela pode seguir três situações. Eu posso dizer que é maior, pode dizer que é menor, ou posso dizer que é diferente do que ele está dizendo. Então, nesse caso, eu quero provar que é menor. Então, eu não vou fazer uma teste de hipótese bilateral e nem estou querendo provar que vem mais material. A minha hipótese alternativa é dizer que vem menos material. Então, eu vou testar essa hipótese e lá vai sair um índice descritivo, né, o p-velo, o valor de p-velo. Esse p-velo ele tem que ser maior do que 0,05, que é o alfa que a gente adota, para que você realmente comprove que não há mudança significativa e realmente o fornecedor está equivocado, tem razão e você está equivocado. Agora, caso o valor do p-velo seja menor do que alfa, ou seja, seja menor do que 0,05, você vai derrubar o H0 e aceitar H1, ou seja, você derruba a hipótese do teu fornecedor em dizer que realmente não há mudança significativa com relação à performance do seu processo e se apoia na tese de dizer que há uma mudança significativa, sempre quando o índice descritivo, o valor de p-velo, for menor do que o alfa que você está adotando, nesse caso 0,05. Então, se eu tiver um p-velo de 0,03, eu vou rejeitar H0 e aceitar H1. Eu vou rejeitar a hipótese do meu fornecedor de dizer que não há mudança significativa e vou pegar lá e falar assim, olha, eu estou deixando de pé aqui a tese dizendo que realmente está vindo menos material do que deveria. Uma outra ferramenta também, pessoal, que a gente usa nas análises estatísticas para provar causa raiz é a ANOVA, né? A análise de ANOVA ou análise de variância. Qual é o propósito da análise de variância? Eu quero entender se as variações entre processos paralelos ou processos similares, elas seguem, vamos dizer assim, o mesmo comportamento. Então, na análise de variância,
Vou dar um exemplo. Nós temos 3 turnos e eu quero provar, por exemplo, que um dos turnos foi levantado lá no diagrama de Ishikawa, no brainstorm, que um dos turnos está trabalhando com uma variação maior no tempo do processo. E por causa disso que está provocando o problema. Então eu falo, olha, os operadores, por exemplo, são menos treinados, eles demoram mais para fazer, outros daquele turno fazem mais rápido, e isso cria uma dispersão muito grande, cria uma variação muito grande nesse turno, e isso que está provocando o problema, e eu tenho que provar isso, provar que realmente um dos turnos está com uma variação maior. Então, o que você vai fazer? Você vai coletar dados do tempo do processo dos 3 turnos. Aí, talvez 30 dados que você colete de 30 operações, de 30 ciclos de processo, em cada um dos processos, você vai ter aí 3 conjuntos de dados. 30 dados do tempo de operação do primeiro turno, do segundo turno e 30 dados do terceiro turno, são 90 dados. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, isso é uma coisa que o pessoal não faz, isso é um erro também estatístico, é saber se os dados são normais, se os dados seguem uma normalidade de Anderson-Darling. Então volto lá atrás, onde eu falei de normalidade, e eu vou fazer um teste de Anderson-Darling com os 3. Carlos, eu posso fazer análise desses 3 grupos de dados em análise de variância para saber, teoricamente, se eu tenho uma variação significativa sem fazer o teste de normalidade? Não, você tem que garantir normalidade. Então eu garanto normalidade, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso saber se, teoricamente, os intervalos de confiança da variação entre um processo e outros, eles são sobrepostos. No Minitab ele vai mostrar lá se eles estão sobrepostos. Ele também vai dar um índice para você de p-value. Caso esse índice de p-value seja abaixo de 0,05 e caso você tenha, né, o intervalo de confiança da variabilidade entre os processos e não está sobreposto, teoricamente você vai fazer com que você garanta, você tenha certeza de que a variação de um dos processos, daquele processo, por exemplo, que você está acusando como o processo que tem uma variabilidade maior, ele realmente, de fato, é um processo que tem uma variabilidade que sai fora de um padrão de variabilidade de um turno ou de outro, e ele, né, isoladamente, está tendo realmente uma variação grande, essa variação está influenciando diretamente no problema. Tá legal? Pessoal, o DOE é a 8ª maravilha do mundo, né? O DOE, o delineamento de experimento, é seguramente uma das ferramentas mais interessantes e mais bacanas para que você possa testar, para que você possa melhorar principalmente o teu processo. E também ele é, de certa forma, um experimento para você definir especificações do processo, né? O que vem a ser o delineamento de experimento? O próprio nome já fala, DOE, o delineamento ou delineamento de experimento. Ele é você desenhar, você projetar experimentos de especificações, combinando 2, 3, 4, 5 tipos de variáveis diferentes, com níveis diferentes para saber qual é o melhor nível. Eu sempre nos treinamentos, quando eu vou falar de DOE, eu dou um exemplo de fazer pipoca, que é um exemplo muito simples, né? Se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, eu vou fazer pipoca e a variável de resposta que eu preciso dessa pipoca é a quantidade de pipoca estourada, quanto maior a quantidade de pipoca estourada em gramas, é melhor. Então, quais são os fatores, né, e quais são os níveis que eu vou adotar para fazer a melhor combinação? Então vamos supor que eu coloque assim, olha, fogo, alto ou baixo. Então fogo é um fator com 2 níveis, alto ou baixo. Eu tenho método, então eu tenho o método da agita ou não agita. Então eu agito ou não agito. E um terceiro fator, por exemplo, eu vou usar um insumo lá, manteiga ou óleo. Então nível manteiga ou óleo. Então eu tenho 3 fatores, fogo, eu tenho método e eu tenho insumo. Então no fogo eu vou usar o fogo alto ou baixo. No método, eu vou agitar ou não vou agitar a panela. E terceiro, no insumo, eu vou usar manteiga ou eu vou usar óleo. Então, são 3 fatores, são 3 variáveis com 2 níveis cada um. Qual é a melhor combinação? Então, o DOE vai dizer para você, através de um experimento, você vai fazer um experimento. Nesse caso, a gente citando sem repetição, né, fazendo somente uma vez, para você saber quantos experimentos você vai ter que fazer para chegar nesse resultado, é só você pegar o número de níveis
e elevar o número de fatores, então eu tenho 2 níveis elevado a 3 fatores, a gente falou de 3 fatores com 2 níveis cada um, 2 elevado a terceira são 8 experimentos. Então você vai ter 8 experimentos. À medida que você aumenta a quantidade de experimento, você vai reduzindo a margem de erro dessa análise. Então a inferência estatística aí, ela se dá na qualidade dela e a confiança dela, se dá pela quantidade de experimentos que você faz. O ideal, que eu sempre oriento o pessoal a fazer, é no mínimo 4 repetições, que daria 8 vezes 4, 32. Tá? Isso para fazer um DOE completo, um delineamento de experimento completo. Nós temos também o delineamento de experimento fracionado. O que é o delineamento de experimento fracionado? É quando, teoricamente, eu tenho muitos fatores e muitos níveis e eu preciso escolher alguns fatores e alguns níveis. Eu não posso colocar todos, porque se eu colocar muito fator e muito nível, a minha quantidade de experimento vai ser exponencialmente maior, muito grande. E eu não tenho nem viabilidade, nem tempo, nem condição de fazer esse tipo de ensaio. Então, para isso, eu reduzo a pouco, vamos dizer, fatores, 4 ou 5 fatores, e níveis, no máximo 2, 3 níveis. Tá legal? Nesse caso que eu citei para vocês, o fogo, o método e o insumo são 3 fatores, cada um com 2 níveis, o fogo alto ou baixo, né? O método agita ou não agita, e o insumo manteiga ou óleo. Ele vai te dar qual é a melhor combinação a partir do momento em que você fizer o teste, ele te dá como saída qual é aquele, teoricamente, aquela combinação que te dá o melhor resultado, ou seja, mais gramas de pipoca estourada do que você está fazendo, utilizando sempre a mesma quantidade de, vamos dizer assim, de milho que você utiliza, do mesmo fornecedor. Então você tem que travar as outras variáveis, porque de repente se você colocar mais de um fornecedor e você colocar também quantidades diferentes, você vai ter um complicador aí. Então, na verdade, eu travei esses dois, é sempre do mesmo fornecedor e sempre a mesma quantidade de pipoca, milho, e aí eu só vou mexer com as outras variáveis, porque o meu interesse é saber quanto que vai sair aí de pipoca. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um vídeo rápido, detalhes de tudo que a gente está falando aí você pode encontrar na nossa página do YouTube, da Linkutube Brasil, que vocês vão encontrar lá muito conteúdo bacana. O link está aqui em cima, eu vou deixar para vocês conectarem. Tem várias palestras lá e se você tiver alguma dúvida adicional, escreve aí nos comentários que vai ser um prazer, né, falar com vocês, vai ser um prazer responder para vocês. Tá legal? Bacana? Queria agradecer a todos vocês por estar aqui prestigiando esse vídeo. Dá um like e obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.